Olá, boa noite. Agora 6h54. A poluição pode matar mais de 200 mil pessoas em 16 anos. É o que revela uma pesquisa inédita sobre a qualidade do ar. E se você pensa que esse é um problema apenas das cidades grandes, se engana. O estudo feito pela Universidade de São Paulo revela ainda que o Vale do Paraíba apresenta índices críticos. Saiba os motivos na reportagem a seguir e ainda as dicas para se prevenir, principalmente em períodos de estiagem. Na paisagem do banhado ou pelas ruas de São José dos Campos não é possível perceber, mas a poluição da cidade é grande e preocupa. O alerta vem deste ambientalista, que garante que a quantidade de árvores não é suficiente. Há muitas indústrias no município e a frota de veículos está cada vez maior. A Organização Mundial de Saúde estabelece que nós estamos aptos a respirar no limite 10 microgramas de particulados por metro cúbico de ar. Nós estamos respirando 15 microgramas de particulados por metro cúbico de ar, ou seja, nós estamos respirando 50% a mais do que o limite estabelecido. Uma pesquisa inédita feita na Universidade de São Paulo afirma que em 16 anos a poluição atmosférica pode matar até 250 mil pessoas. Mais de 1 milhão devem ser internadas e o gasto público pode chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Entre as causas mais prováveis de mortes provocadas pela poluição, o câncer lidera o ranking de probabilidades, com estimativa de 30 mil casos até 2030 no estado de São Paulo. Asma, bronquite e outras doenças respiratórias devem representar outros 93 mil óbitos. A poluição afeta diretamente quem sofre de problemas cardíacos e respiratórios. Outro fator preocupante é a umidade relativa do ar. Essa semana, São José dos Campos alcançou o índice de 12%, o mesmo de algumas regiões de deserto. Este especialista conta que o ar poluído aumenta cada vez mais o número de pacientes. A melhor saída é mesmo intensificar a hidratação. Nessa época, como o ar está mais seco, o que acontece? Todas as partículas em suspensão, elas ficam mais tempo no ar. Então, dependendo da situação, beira de avenidas, tudo, às vezes se orienta até fechar mais a casa, passar pano úmido para remover a poeira, para tentar diminuir a presença dessa poeira, desses poluentes no ar que está respirando. O ambientalista acredita que a solução deve vir de ações mais conscientes do poder público. O chamado desenvolvimento sustentável é preciso que haja critérios, né? Então, por exemplo, essa região ela é ladeada por 2 serras, há uma dificuldade enorme de dispersão de poluentes, há muitas indústrias inadequadas para a nossa região. Refinarias, indústrias de papel e celulose, indústrias químicas não são adequadas para essa região devido à pouca ventilação que essa região tem. A poluição produzida aqui na nossa região fica estacionada justamente na nossa região. E a que é produzida em São Paulo se desloca para cá. Então, uma grande concentração de poluição aqui na nossa região. Um casal morreu hoje à tarde em um acidente de trânsito em Caraguatatuba. O veículo em que as vítimas estavam bateu em um poste na Avenida da Praia das Palmeiras. O homem de 58 anos e a mulher de 55 morreram no local. Mais cedo, 2 pessoas ficaram feridas após um engavetamento entre 3 veículos e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Um dos veículos ficou prensado no caminhão. Vejam só as fotos. As 2 pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens, mas sofreram apenas fraturas leves pelo corpo. Na hora da batida, foram registrados 9 quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 160 no sentido Rio de Janeiro. Neste momento, o tráfego nos 2 sentidos da rodovia flui bem. Veja agora imagens feitas por um cidadão que flagrou um agente de trânsito de Taubaté escondido enquanto multava os motoristas na Avenida Dom Pedro, bairro Chácara Silvestre. Acompanhe. Observe que do outro lado da ponte, encostado no muro, está o agente de trânsito e atrás da pilastra, o aparelho. Essas imagens estão nas redes sociais e tiveram mais de 600 compartilhamentos só no Facebook. E os comentários são de indignação dos motoristas da cidade que questionam os radares que deveriam ser para coibir o excesso de velocidade ou
uma espécie de pegadinha que visa arrecadar verba para os cofres municipais. Procurada, a Prefeitura informou que não há irregularidade nessa situação e disse ainda que as rotas dos radares móveis estão semanalmente disponíveis no site da Prefeitura. Então anote aí, motorista, taubaté.sp.gov.br e respeite os limites de velocidade para não ser surpreendido. Em São José dos Campos, o assassinato do jovem Sinésio Martins na saída de uma casa noturna em 2013 terá júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. A sentença assinada pela juíza Beatriz Afonso Pascoal Queiroz determina ainda que o réu confesso Felipe da Silva Guimarães continue em liberdade até que seja julgado. O crime aconteceu em 14 de abril de 2013 na porta desta casa noturna. Sinésio Martins, na época com 27 anos, foi morto a tiros após um desentendimento com o autor dos disparos. Segundo a Polícia Civil, a discussão começou ainda dentro do estabelecimento. Sinésio teria mexido com a namorada de Felipe da Silva Guimarães, na época com 19 anos. Felipe buscou a arma em casa e voltou de táxi para a balada. Na saída, atirou 3 vezes contra a vítima e outras 3 no amigo de Sinésio, que tentava apartar a briga. Uma semana depois, Felipe se entregou à polícia e confessou o crime, que, segundo ele, teria sido motivado por ciúmes. A seguir, a relação entre médicos e pacientes é questionada. Quase a metade das cassações dos registros desses profissionais é por denúncia de abuso sexual. Tem ainda a previsão do tempo e uma reportagem sobre a água. Uma escola resolveu colocar o tema em discussão. A gente volta já às 7 horas.